Reviravolta total. Mercado da bola pregando surpresas ao Vasco da Gama. O Vasco que está negociando a chegada de um velho conhecido que atua lá no São Paulo, no setor de volância. Vasco que tem outras negociações em curso com relação à situação do Santiago Souza, entre outros atletas aí. A gente vai explicar tudo para vocês. E que reviravolta aí nessa lateral direita do Vasco, hein? Pois é. Também vamos falar aqui sobre o patrocinador master do Vasco da Gama, porque a notícia que a gente recebe na parte da manhã, que as negociações deram uma evoluída, assim como as renovações de contrato de Coutinho e Robert Renan, e também a situação, obviamente, de saída de jogadores, e hoje tem Vasco da Gama e Bahia. Então, sem enrolação, vamos começar falando aqui sobre o nosso patrocinador master. Então, antes de mais nada, o Vasco está em negociações avançadas com uma montadora de carro, a BYD. Isso mesmo, uma das maiores fabricantes globais de veículos elétricos, certo? O Vasco está próximo de fechar o patrocinador master com a BYD. Os valores ainda não foram aí divulgados, perfeito? Vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. Hoje é dia de decisão. Às 21h30, o Vasco joga pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Bahia. O Vasco tenta a primeira vitória na competição. Diniz muito pressionado. Agora foi dado aí para o Fernando Diniz elenco, plantel, não tem mais desculpinha, certo? Ele vai poder fazer aquele dinizismo dele. E foi uma semana que o Fernando Diniz ajustou formação tática, houve treinamento fechado para definir estratégia, trabalho forte de bola parada, expectativa de que o Vasco seja mais agressivo nesse jogo contra a equipe do Bahia. E a grande novidade é que o Spinelli vai para o jogo, tá, meus amigos? Spinelli confirmado aí, será relacionado para esta partida dos Gigantes da Colina. Bom, agora a gente fala sobre a questão de saída de jogadores. Isso mesmo. O CRB fez uma proposta ontem pelo jogador Guilherme Estrela. Tá? O Vasco está avaliando a saída de Guilherme Estrela para a equipe do CRB. E ontem também, apesar de ter sido relacionado para o jogo de hoje, o Vasco simplesmente encaminhou um empréstimo do jogador GB. Isso mesmo, o GB vai disputar a segunda divisão aí pela equipe do Fortaleza. Então, mais dois jogadores aí sendo emprestados, oriundos aí da base. O Vasco que já começou os trâmites de renovação de contrato de Felipe Coutinho, que tem contrato com os Gigantes da Colina até em junho, né? Tendência é que o Felipe Coutinho renove por mais um ano a extensão do seu vínculo com os Gigantes da Colina, perfeito, e a mesma coisa envolvendo o jogador Robert Renan, uma situação que é um pouco mais complexa, mas que o Vasco tenta um empréstimo junto ao Zenit, lá da Rússia, perfeito, que é a equipe que detém os direitos econômicos do atleta. Vamos falar aqui sobre reforços. A gente teve uma reviravolta
na situação da lateral direita, porque as negociações com o Diniz Pinto deram uma esfriada aí ontem. Isto porque a gente tomou conhecimento logo na parte da noitinha que a negociação entre Palmeiras e Vasco da Gama sobre o PH teria melado. Isso mesmo. A negociação teria melado, porque a venda do Giai, lateral direito do Palmeiras, não se concretizou, certo? Então, essa situação do Diniz Pinto teria dado uma esfriada. O Vasco quer pegar esses 16 milhões ali e investir na posição de zagueiro e de volante. Bom, vamos falar aqui sobre o Haaland Loboa, porque a informação que a gente tem hoje, tá, vinda aí do jornalista Lucas Pedrosa, informação que a gente deu ontem, é que o Independente Medellín pediu 3 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 17 milhões de reais, para negociar a joia em definitivo com o Vasco da Gama. Então, o Haaland Loboa já está precificado. Perfeito. Então é isso, volante próximo aí de acertar com o gigante da colina, esse jovem talento. Falando aqui sobre a zaga, o Vasco da Gama tem duas opções, ou na Argentina, uma negociação que poucas pessoas aí estão acreditando, mas que com o Admar a grande possibilidade de acontecer é o Santiago Sousa, tá? Porque a questão é a seguinte: por mais que o Admar ontem tenha desconversado na coletiva, ele não vai abrir o jogo aí para não fazer leilão com a situação desse jogador. E a questão segura que vem da Argentina é a seguinte: que o Vasco estuda uma proposta para comprar 70% dos direitos econômicos do atleta Santiago Sousa. Daria ali cerca de 6 bilhões e meio de dólares. Perfeito? É a proposta que o Vasco da Gama vai enviar aí para a equipe do Racing. Belíssimo jogador. Agora, a filosofia de trabalho, a metodologia no Vasco mudou. Porque se essa negociação não der certo, como a gente só tem Robert Renan, Saldívia e o nosso bravo Cuesta, o Vasco vai atrás do Adrielson. O Vasco tem conversado também com o Al-Ahly, clube dos Emirados Árabes, e o Vasco já sabe que o Al-Ahly já tem ali a quantificação dos valores aí pelo jogador, que é algo em torno ali de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do defensor de 27 anos que atuou lá pelo Botafogo. Pois bem, agora a gente fala aqui uma informação que a gente teve logo na parte da manhã, tá? Informação quente, quentíssima, é que o Vasco da Gama, perfeito, estaria interessado e negocia o retorno do Alisson, né? O Alisson já esteve no Vasco da Gama, já foi atleta do Vasco, volante do São Paulo. Perfeita informação que chega agora na parte da manhã. Que Vasco e São Paulo estão conversando sobre uma possível transferência do jogador Alisson, tá? Negociação foi frustrada lá, ele estava de malas prontas para ir para o Corinthians, não foi. O Vasco tenta a contratação aí do Alisson, tá? É um jogador que é bastante versátil. O pessoal vai falar, é refúgio, mas um jogador que foi recentemente
o campeão e titular com o Dorival Júnior. Dorival Júnior pediu a contratação dele lá para o Corinthians, né? Porque era um homem de confiança dele na época que ele estava lá no São Paulo. Perfeito? Então a gente passa aí para vocês as movimentações aí de mercado sobre a situação dos Gigantes da Colina. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!